Olá, gente linda, tudo bom? Aqui é a Mayra Pereira da Pra Ti Bem Feito e nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer uma personalização utilizando papéis digitais, elementos de um kit digital, somente utilizando o Silhouette Studio. Bora lá? Então aqui eu estou com o Studio aberto, vocês podem notar que é a versão gratuita do Studio, ok? Para mostrar que todos nós podemos fazer uma personalização aqui utilizando somente o Silhouette Studio, mesmo a versão gratuita, ok? Existem diversos programas de desenvolvimento de artes que nós podemos utilizar, né? Eu particularmente sou apaixonada, por exemplo, pelo Photoshop e pelo Adobe Illustrator. Porém, eu gostaria de mostrar nesse vídeo que realmente você pode aí utilizar o Silhouette Studio para fazer as suas personalizações e sim, conhecimento não ocupa espaço. Então, sempre que você tiver a oportunidade de conhecer mais sobre outros softwares e realmente dedicar o seu tempo a aprender mais na parte de personalização, de criação de artes, etc., sempre é muito bom. Mas nesse vídeo nós vamos ver então aqui a utilização desse arquivo muito fofo que foi disponibilizado já no blog antigo do Mundo Silhouette, da Cerilon Crafts, uma caixinha de Páscoa para batom que a Laís, parceira da Cerilon, disponibilizou para gente, tá? Aqui nos comentários do vídeo, né, na publicação desse post, desse vídeo, vocês vão ter o link direitinho desse post aqui da Laís, onde vocês vão encontrar o link para fazer o download desse arquivo free, certo? Aqui nesse post ela disponibilizou o arquivo e também ensinou passo a passo como personalizar com recortes separados e depois fazer a colagem na base do arquivo, ok? A montagem vai ser exatamente como nós vimos aqui, só que nós vamos fazer a personalização dentro do estúdio para fazer a impressão e corte diretamente na nossa arte, no nosso estúdio aí, direto da nossa impressora, sem fazer sobreposição de colagens posteriormente, tá bom? Eu vou utilizar para fazer essa personalização esse kit aqui, que é o kit Páscoa da Andrea Sato, ok? Vocês podem depois entrar em contato para ver direitinho como que faz para adquirir, é um kit muito fofo, escolhi esse tema de ovelhinhas, tá? E aqui com o nosso estúdio, eu vou abrir o nosso arquivo, vou abrir aqui, e eu vou começar essa personalização editando da melhor forma que eu, Mayra, gosto de trabalhar. Cada um aí tem um método, né? Eu vou aqui, por padrão, eu tenho o costume de utilizar a versão aqui, a visualização no retrato, tá? A parte da página, que é a visualização da página, ao invés de deixar na horizontal, que é a paisagem, eu deixo na posição retrato. Verifiquei aqui se está no tamanho certo, o tamanho do papel aqui está em tamanho A4, que é o tamanho que eu vou utilizar para fazer a minha impressão, ok? Vou selecionar aqui o meu arquivo e vou girar 90 graus. E aí eu vou ajeitar certinho aqui a posição dele para que eu venha fazer a minha personalização. Na parte aqui de marcas de registro está desativada, eu vou ativar na tipo 1, que é para Camel Portrait e Curio. Muitas meninas têm o costume de deixar, né, os padrões originais das marcas de registro. Eu tenho por costume reduzir aqui a posição para 1, aumentar aqui a espessura, essa parte aqui onde tem grossa escrito, eu deixo no máximo, e o comprimento também deixo no mínimo, para que eu possa aproveitar melhor essa página, ok? Lembrando que onde tiver essa imagem quadriculadinha, eu não posso colocar nenhuma linha de corte sobre ela, ou então muito próximo aqui das minhas marcas de registro também não é interessante que eu coloque e que eu respeite realmente essa parte quadriculada, tá? Por mais que a minha linha limite aqui de corte esteja aqui em cima, essa parte aqui já pega uma parte quadriculada, então eu não vou ultrapassar ela, ok? Eu vou deixar aqui somente na parte branca. São detalhes, mas que podem fazer diferente depois no seu print cut
para ele ficar bem bonitaço aí, não dá problema de leitura, tá bom? Se vocês notarem, essas duas partes aqui são exatamente iguais, tá? Eu não vou fazer uma caixinha só, eu vou fazer várias. Então, eu vou depois imprimir várias só dessa daqui, dessa parte aqui, para poder fechar o número certinho, né? Que são números pares, são 2 por cada caixinha, para poder fechar o número total de caixinhas que eu preciso montar, certo? Então, por isso que eu apaguei uma delas, porque eu vou personalizar só uma agora nesse momento, e depois eu só vou replicar num outro arquivo somente essa parte aqui para fechar a quantidade que eu preciso para elaborar quantas caixinhas eu precise. Aqui a gente tem a foto que a Laís já deixou, né, para nos guiarmos na nossa personalização. E agora aqui já está do jeitinho que eu gosto que esteja para começar a personalização. Para começar, eu vou selecionar e vou fazer um deslocamento externo. Venho aqui na minha ferramenta deslocar e vou selecionar aqui deslocar. Não precisa um deslocamento muito grande, eu vou deixar aqui de 0,1 centímetros, porque eu configurei aqui na minha engrenagenzinha que eu queria que as minhas medidas fossem em centímetros, ok? Feito isso, eu clico em aplicar, só que essa margem de fora que eu fiz o deslocamento, eu não quero fazer o corte, eu quero que esteja sem corte. Eu só vou utilizar para poder ter uma sangria na minha impressão e corte. Então, eu venho aqui com eles selecionados, tá? Depois que eu fiz esse deslocamento, sem clicar em nenhuma outra parte, eu venho na ferramenta de configuração de corte e vou selecionar sem corte. Lembrando que eu estou utilizando aqui, ó, quando eu clico em ajuda e venho sobre Silhouette Studio, eu estou utilizando nesse momento a versão 3.8.194. Dependendo da versão que você estiver utilizando aí, vai estar em um local um pouco diferente aí as suas configurações, tá bom? Feito isso, uma coisa que eu gosto de fazer aqui é mudar a cor de linha para quando eu não quero que essa linha tenha corte, para que eu saiba o que eu configurei em cada linha, tá? Então, eu venho aqui e coloco em verde. Eu, Mayra, gosto de fazer assim. Repetindo, cada um faz aí da maneira que achar melhor. Então, agora aqui eu fiquei com uma linhazinha verde para fora, porque eu fiz o deslocamento, e a minha linha de corte tradicional. Na linha verde, não adianta, se eu vou cortar aqui nas opções, no modo de corte padrão, não adianta simplesmente eu mudar de cor. Eu preciso também selecionar esse meu deslocamento e deixar sem corte. Foi a primeira coisa que a gente fez. Só recapitulando, porque realmente é uma coisa importante, porque eu não quero cortar essa parte de fora. Para quem já está aí utilizando a Silhouette há muito tempo, que já é expert aí na utilização do software, essa dica vocês com certeza já conhecem. Mas para quem está começando, isso aí pode ser um dado, uma dica importante, tá bom? Prontinho, feito a nossa sangria, agora eu vou vir na pastinha onde eu tenho aqui o meu kit digital. Ele tá aqui e eu vou escolher quais os elementos, o que eu quero, deixa eu exibir maior aqui, o que eu quero usar para fazer a personalização. Eu vou utilizar esse verdinho. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para dentro do estúdio. E vou trazer para cá. Não vou largar em qualquer lugar, eu vou largar justamente para preencher a sangria, não o molde, e nem vou largar em qualquer lugar aqui no meu estúdio. Soltei, vocês podem ver que eu consegui colocar certinho lá no meu deslocamento externo que nós fizemos juntos aqui, certo? Então, aqui está feito o preenchimento da sangria. Se por acaso, na hora de fazer o corte, a Silhouette cortar um pouquinho fora da linha, não vai ter perigo de ter algum pedacinho em branco que eu não deseje, porque eu fiz esse deslocamento aqui, uma margem de segurança, tá bom? Vou fazer a mesma coisa dessa minha etapa aqui, que depois nós vamos fazer a montagem, colar tudo bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou utilizar agora, para esse outro pedaço do meu arquivo, esse listradinho. Vou segurar e arrastar aqui para dentro. Ó, preenchido, certo? Só que eu tô achando que essa parte do listradinho, ela tá
tá muito miudinho esse listrado. Então, eu vou selecionar aqui a parte de fora, que é onde está o meu preenchimento, a sangria que a gente fez. Vou vir na parte de padrão de preenchimento. E aqui vão abrir as opções básicas e as opções avançadas. Eu vou clicar nas opções avançadas. Com o meu objeto onde eu quero modificar selecionado, eu venho em dimensionar padrão e vou aumentar aqui o tamanho do meu papel. Um pouquinho mais. Isso vocês podem fazer em qualquer arquivo, ok? Se eu quisesse, por exemplo, aqui no papel de bolinha, de poá, selecionei ele. Se eu quisesse, está em 100%, tá normal. Se eu quisesse aumentar ou diminuir, eu fico à vontade aí para fazer isso. Eu só tomo cuidado de cuidar as emendas realmente desse papel. Se eu diminuir muito, ó, vão aparecer aqui as emendas entre onde termina o papel, onde começa a borda realmente. Então, se é um papel que ele é mais padrão, assim como o poá, até não vai aparecer tanto. Mas se é um papel que tem um pouco mais de repente, alguma parte, uma borda mais escurinha, ou se é um desenho que não seja assim tão padrão, tão padronizado, pode aparecer mais, tá? Então, só é interessante a gente cuidar direitinho dessa parte. Se eu quiser posicionar mais para um outro lado, eu venho aqui em padrão de panorama, clico e ó, para onde eu levar essa parte central, ele vai posicionar e vai levar esse meu papel, tá? Então, são detalhes que a gente pode utilizar aí para melhorar a nossa personalização, certo? O papel de fundo, para mim, tá tranquilo assim utilizar dessa forma. Se eu quisesse, eu não vou usar, mas se eu quisesse, por exemplo, aqui nessa parte dos retângulos, ter um outro papel, por exemplo, aqui, diferente desse poá que eu coloquei de fundo, eu posso vir na minha ferramenta de desenhar retângulo, desenhar aqui um retângulo. Tem várias formas de se fazer, tá? Desenhei aqui um retângulo, seleciono ele agora, tiro o corte, porque eu não quero cortar, eu só quero utilizar para preencher, tá? Eu tenho o costume de deixar a linha que eu não quero cortar em verde, só que vai dificultar um pouquinho aqui a visualização de vocês, então eu vou colocar no azul, tá? E eu vou vir agora com outro papel, digamos esse roxinho aqui, vou arrastar e vou largar dentro desse retângulo. Pronto. Quando eu fizer a impressão, como essa espessura dessa linha aqui, ela está em 0, ela não vai aparecer na impressão. Mas ela está servindo como um container ali, ele está contendo aquele meu papel digital. Então, assim, outra coisa que eu posso fazer também é deletar, e eu vou pegar aqui esse mesmo papel e vou trazer aqui para dentro. Aí, cada um se adapta como quiser, tá? Soltei o papel digital aqui, ele ficou enorme. Eu vou clicar, vou redimensionar sempre pelos cantinhos, trazer para cá. Vou dar um zoom aqui de novo. Se eu clicar 2 vezes, ó, eu tenho como editar aqui os pontos e deixar ele reto. Ou ele no contorno do que eu quero preencher aqui. Também tenho essa opção. Em alguns casos, vai ser mais prático de uma forma, em outros casos, vai ser mais prático de outra forma. Aí fica a sua escolha, avaliar aí. E essas são dois exemplos, né? Esses são 2 exemplos de como você pode utilizar aí para preencher com mais de um papel na mesma arte no seu estúdio, certo? Existem várias outras, né? Existem mais algumas outras, e a gente sempre vai descobrindo novidades. Ok? Então, mas fica aí a dica para você utilizar mais de um papel na mesma impressão aí do seu arquivo. Sempre lembrando de deixar sem corte se você utilizar o modo padrão de corte aí no seu Silhouette Studio. Certo? Eu não vou deixar, eu vou deixar tudo padrãozinho assim, tudo numa estampa só, mas mostrei para vocês como que faz. Agora eu vou passar para a parte dos nossos elementos. Aqui a minha pasta de elementos, eu vou pegar uma ovelhinha, e aí nesse momento eu não largo a ovelhinha dentro de lugar nenhum, eu só simplesmente largo na minha área de trabalho, porque eu não quero preencher nada com ela.
Vou girar aqui 90 graus anti-horário, vou redimensionar sempre pelos cantinhos para não perder a proporção do meu arquivo. Vou posicionar ela aqui, e aí sempre eu vou dar uma olhadinha para saber se eu estou posicionando no local certo. Eu tenho aqui a minha foto de referência, então eu sei que essa parte aqui ela vem dobradinha para baixo, e essa pontinha aqui, ó, equivale a essa aqui, então a minha ovelhinha está na posição correta, tá? E aqui, ó, também eu posso ver que o Feliz Páscoa ela colocou desse lado, então essa abinha introduziu nesse corte, então eu sei que essa parte aqui eu também posso personalizar, que ela vai aparecer bem bacana no meu arquivo depois. Então agora eu vou passar para essa abinha, personalizando como eu vou achando aqui que vai ficando legal. Vou escolher aqui, olha que bonitinho. Vou escolher essa minha bandeirola. Ó, se eu largar aqui dentro, ela vai preencher, né, o meu arquivo. Eu não quero isso, então eu solto fora. Vou selecionar e vou redimensionar. Só que se eu colocar ele em cima desse fundo de poá, eu acho que ele vai ficar um pouco brigando, é muito colorido, é tudo muito colorido. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou trazer aqui para fora só para facilitar a visualização. Eu vou selecionar aqui a opção de rastrear, tá? Rastrear. Seleciono a área de rastreio, vou rastrear esse meu arquivo. Tiro o filtro alto, aumento o limiar, é uma receitinha, meio que receitinha de bolo, tá? Para fazer esse rastreio. E vou rastrear borda externa. Feito isso, eu não quero que esse contorno ele fique exatamente na minha linha. Eu quero que ele fique deslocadinho. Eu não vou cortar, vocês já vão entender o que eu vou fazer. Vou selecionar os dois, apertar Shift no teclado e clicar com o mouse em cima do meu desenho, deixando só a linha selecionada, tá? O Shift ele me ajuda muito nisso, o botão Shift do teclado me ajuda muito nisso. E agora eu venho fazendo um deslocamento. Não precisa ser tão grande. Aqui tá bom. Aplicar. Vou em configuração de corte. Seleciono sem corte, ok? E agora aqui, na parte de preenchimento de cor de preenchimento, eu vou selecionar branco. E a minha linha, minha cor de linha, eu vou deixar transparente, tá? Mayra, mas ficou tudo branco. Clica com o botão direito e envia para trás. Pronto. Então, a gente está com a parte do contorno selecionado. Aperto Shift no teclado e clico de novo em cima do meu desenho. Selecionei ele, puxo aqui para fora. Com os dois selecionados, eu vou clicar com o botão direito e vou agrupar. Ou Ctrl G no teclado também funciona. Essa parte aqui eu vou descartar. E aqui eu tenho, ó, uma bordinha branca para que eu faça a sobreposição desse meu elemento sem aí ficar uma coisa meio grotesca, né? Com essas cores muito misturadinhas. Vou posicionar aqui da maneira que eu achar melhor. E agora, para finalizar essa parte, eu sou um pouco perfeccionista. Então, essa bandeirolinha, ela não está pendurada em nada. Então, eu vou fazer de conta que eu vou aqui amarrar um botãozinho para prender essas alças. E eu sei que aqui nos meus elementos eu tenho esse botãozinho, trouxe para cá, e eu tenho também aqui uma fitinha verde. Eu vou selecionar e vou arrastar para cá também, largo aqui fora. Vou colocar um sobre o outro, ó, eles encaixam certinho, tá? Tá sobreposto direitinho, eu vou agrupar e vou redimensionar pelos cantinhos, de modo que ele fique proporcional com essa parte da minha mini bandeirola. Vou redimensionar aqui, acho que esse tamanho tá legal. Posicionei de um lado, vou apertar Alt no teclado, ó, o cursor já mudou, e vou trazer ele para cá duplicando. Soltei o Alt no teclado e já posicionei, tá? Então, eu posso agora selecionar aqui a minha bandeirola, Shift no teclado, selecionei o meu botãozinho, selecionei o outro botãozinho, e essa parte dos meus elementos, ela tá todo selecionado. Então, agora eu vou agrupar novamente. Agora ficou, posso clicar fora, clicar nele e arrastar só ele. Eu sempre
procuro tomar esse cuidado aí nas minhas personalizações. E esse é um modo básico de conseguir aí uma personalização no meu estúdio. Eu posso aproveitar esses espaços em brancos, por exemplo. Vou pegar aqui, ó que lindo. Vou trazer para cá, peguei esse elemento, trouxe para cá. Vou redimensionar, porque ele está muito grande. Agora que ele está 6 por 6, deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, gostei, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou novamente rastrear essa imagem. Venho aqui na minha opção rastrear, vou rastrear essa imagem. Da mesma forma que nós fizemos antes. Rastrear borda externa, seleciono os dois, Shift no teclado, tiro de dentro. Fiquei só com a borda externa, vou deslocar. Assim para mim, tá? Deixa eu ver. Assim tá bom. Aplicar, Shift no teclado para acionar aqui a opção de colocar mais uma imagem, mais um item na minha seleção. Selecionei o desenho, posso vir para cá. Essa parte eu apago. E aqui eu vou desenhar com a minha ferramenta de desenhar elipse. Eu não quero um círculo perfeito. Se eu quisesse, era só apertar o Shift. Selecionei aqui. Tem aproximadamente 1,5 cm. Mais larguinho um pouquinho. Aqui, para mim. Deixa eu ver. Aqui, não, aqui, um pouquinho mais pro lado. Aqui tá bom. Vou selecionar os dois aqui de baixo, Shift no teclado, tirei a seleção do meu desenho e com o Shift ainda pressionado, vou selecionar aqui essa minha elipse que eu acabei de desenhar. Clico com o botão direito, fundir. E agora, novamente, com desenhar elipse, eu vou desenhar um círculo perfeito de 6 milímetros aproximadamente. Agora eu venho, posiciono aqui no meio, centralizo. E aí, deixa eu acertar aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma tagzinha estilizada. Vou selecionar tudo, Ctrl G. E aí eu vou imprimir aqui, aproveitar essa minha arte, eu reduzi um pouquinho. E aí vou dar para minha filha colocar aqui o nomezinho dos seus colegas ou da professora por escrito para ter um toque da minha filha. E aí eu vou aproveitar essa área aqui para poder fazer essa tag. Se eu quisesse, por exemplo, essa ovelhinha aqui, se eu quisesse rastrear ela, fazer um deslocamento ou não, eu podia fazer o corte dela separado e fazer a aplicação dela com fita banana, por exemplo, tá? Então, são várias opções, e aí vocês souberam nesse vídeo algumas técnicas para fazer uma personalização utilizando kit digital com elementos e papéis digitais. Se você ainda não tem a sua silhuete, fica o meu convite para vocês conhecerem então o site seriloncrafts.com.br. E aqui quando vocês entram no site, é a loja online da Serilon, vocês têm sempre a opção aqui, ó, silhuete. E quando vocês clicam na opção silhuete, aparecem todas as máquinas disponíveis. Vou clicar aqui na Portrait e vou clicar em comprar, para mostrar uma coisa muito legal para vocês. Nesse momento, nesse dia 23 de março, ela tá com um valor promocional aí, tá? Aqui já tinha configurado o meu frete, né, o meu CEP, aqui já tinha escolhido aqui o frete via PAC, e aqui, logo abaixo do cálculo do frete, vocês têm a opção de cupom de desconto. E aí vocês vão digitar Mayra Sil. Mayra Sil, com I e Sil no final, calcular. Vocês podem notar que o preço dela está R$ 899. Quando eu clicar em calcular, depois de digitar o cupom, vai me dar a opção cupom, a informação, cupom validado com sucesso. E o valor aqui ficou, ao invés de R$ 899, ficou por R$ 859 com esse cupom de desconto de R$ 40. E aí eu posso finalizar a minha compra normalmente. Então, o cupom de desconto aí, vocês podem utilizar para adquirir com desconto especial qualquer uma das máquinas Silhouette, tá bom? Agora, nós vamos ver como que ficou o nosso arquivo já impresso, cortado e montadinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e pessoal aí que está começando na área dos personalizados, está começando a se desenvolver utilizando a Silhouette, eu espero que aproveitem muito as dicas e quero ver lindezas
aí feitas no computador de vocês, mandem a fotinha e podem nos marcar, tá bom? Beijocas, até a próxima. Tchau, tchau!